Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver hoje como dá para ganhar dinheiro fazendo operações com base na análise gráfica, que eu sou especialista. Tanto é que existem duas modalidades que eu gosto das duas. Análise fundamentalista para avaliar uma empresa, uma ação, onde você lê relatórios, balanço, ver todo o fluxo de caixa, que eu acho bem importante também, principalmente para os investimentos a longo prazo. E num prazo mais curto, existe a análise técnica. Ninguém vai ficar fazendo balanço, analisando balanço de empresa para ter um ganho em um mês, por exemplo, em algumas semanas ou em poucos dias. Já a análise gráfica serve para quem meio impaciente, aí quer ter um ganho de curto prazo, serve para definir aí pontos de entrada, pontos de saída, mas não é só para isso que serve a análise gráfica. Você também, mesmo pensando a longo prazo, eventualmente você pega um preço melhor, você evita de entrar num topo, por exemplo. Quem entrou lá no Bitcoin a 60 mil dólares, agora está 16, imagina, né? Quem entrou a 16, está entrando agora, na hora que voltar para os 64 mil dólares, já multiplicou o capital por 4. Quem entrou lá no topo vai ter que esperar, imagina, vai ter que esperar chegar a 240 mil dólares para multiplicar o capital por 4. E mais do que isso, a análise gráfica, você entendendo, evita de você comprar na euforia, onde os ativos já estão super valorizados. Você também pode ver divergências para ver que aquele ativo que você comprou está perdendo força, conforme a gente vai ver aqui hoje. Às vezes você realizar parcialmente o lucro, depende de como você iniciou a operação. Serve para colocar stops em operações que não sejam o buy and hold. A análise gráfica, ela é fácil, por isso que vale a pena pelo menos conhecer os conceitos fundamentais. Eu gosto de usar tanto análise fundamentalista, como ter uma ideia da macroeconomia e utilizar assim da análise técnica como se fosse uma complementação, como se fosse você estar, por exemplo, diante de um paciente, ele vai no médico, o médico vai conversar, ter toda a história, vai analisar. Eu compararia aí com, por exemplo, para ficar didático, análise fundamentalista. Agora ele vai pedir exames para confirmar o que ele fez de pós-diagnóstico. Então você olha uma empresa, você pensa que ela é boa, que ela está crescendo, que ela vai desempenhar bem. Você usa o gráfico para confirmar tudo isso, pegar uma empresa em tendência de alta, fazer uma entrada numa empresa que está em tendência de alta, que não está sobrevalorizada também, que não está super valorizada, um momento de euforia do mercado, onde o índice de força relativo semanal, por exemplo, vai estar estourado nos índices. Então é bem útil a análise técnica. Vamos aqui então, eu vou fazer o seguinte, vou mostrar uma ferramenta que eu recomendo, que eu uso, que a maioria aí do mundo, né, a maioria dos traders, ela é mais famosa aí para quem opera, para quem analisa gráfico, que é o TradingView. Ele tem o modo de fazer publicações. Eu vou utilizar até algumas publicações que eu fiz, porque quando você publica, você não pode modificar. Aquela publicação fica em território público e ela trava naquele tempo. Então, analisar coisas que já aconteceram é fácil, mas você fazer uma análise, deixar gravado ali e ver o que aconteceu, isso daí é mais difícil. E acho que todas as minhas análises aqui, por enquanto, do TradingView, minha conta, eu tenho uma conta premium só, né? Caro também manter essa conta, mas por isso que eu tô te falando, foi a minha única conta. Algumas análises que eu coloquei, deu para tirar um lucro bom dessas operações. Então vamos ver se a análise técnica realmente funciona. Vamos lá na prática do gráfico, vamos pular aqui para os gráficos. Pessoal, ó, esse gráfico aqui, vocês estão vendo, esse gráfico aqui é do SP500. Dá para notar, deixa eu até colocar no semanal, dá para notar como ele vem de uma alta desde 2008, né? Pós 2008,
Então aqui, ó, 2008 teve a crise, ficou caindo. 2009 ele começou uma alta. Ó, chegou a ter 591% de valorização. Tá? Então ele veio aqui num grande ciclo de alta e eu já fiz vídeos falando do ciclo econômico, em que pé estamos agora, né? Para quem entender esse ciclo econômico. Teve aqui, ó, pequena queda durante a pandemia, mas olha como a recuperação foi em V e o tanto que subiu depois. Então ele vinha numa nítida tendência de alta, né? Bem nítida aqui, ó. Como que a gente sabe tendência de alta? Bem simples, né? Ó, fundo maior, fundo maior, fundo maior, fundo maior, fundo maior, tá? E topos cada vez maiores, ó, topo maior que o anterior, topo maior, topo maior, topo maior, topo maior. Entendeu? É fácil notar uma tendência de alta. Agora, que as pessoas não podem ignorar é que a bolsa também tem os seus momentos de baixa. E olha que como é nítido, e olha como é bem caprichoso a tendência de baixa que começou no começo do ano, ó. Tá? A primeira semana aqui do ano fez um pico desse ano de 2022. E aí, se a gente traçar uma linha, vamos traçar uma linha aqui, ó. A gente pode até deixar a linha um pouquinho mais grossa, ó. A gente pode até mudar para o gráfico diário também. A gente pode ver como ela tocou aqui uma vez, que seria o ponto inicial. Depois a gente tem o segundo toque na linha. Os preços caem, fazem fundos descendentes. Olha que como esse fundo bem mais baixo que os fundos anteriores. Um novo fundo em junho desse ano e depois o preço começa a subir e olha que capricho, ó. Olha onde que ele vai reverter. Lá na linha de tendência de baixa, ó, ele fez aqui, deixou uma sombra superior, ficou uns 3 dias aqui meio na indefinição e resolveu cair. Então ele fez um novo fundo mais profundo que o anterior, confirmando que ainda está fazendo, né, fundos descendentes. Aqui entrou uma queda na inflação, o pessoal achou que o Fed ia começar a diminuir o ritmo de aumento de juros, as empresas vieram ainda com balanços fortes, né? O emprego ainda está forte. As pessoas ainda estão gastando, então houve um alívio, um respiro de que a recessão não ia vir forte tão rápido assim. Mas por enquanto é só um respiro, ó, porque olha como novamente, mais uma vez, vamos puxar aqui mais uma setinha, mais uma vez o preço se segurou lá na linha de tendência de baixa, tá? E aqui houve uma queda até significativa, uma queda melhor do que o esperado na inflação. O preço tendeu a subir, parecia que ia romper a linha de baixo, mas ela foi mais forte. Então vamos colocar aqui uma linha super forte, ó. Tá? Uma linha bem forte, tendência de baixo. O preço de lá para cá despencou, já deu em pouco tempo 7% de queda. Isso daqui é bem significativo para a Bolsa Americana. É o pior ano de queda desde 2008, tá certo? E tudo isso tem um pouquinho a ver com os gráficos da taxa de juros. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, a taxa de juros de 2 anos. Olha como ela teve uma subida. Olha aqui, ó, bem inclinada, né? Então o Fed fez uma inclinação, saiu aqui de zero praticamente, próximo a zero. E olha o tanto que subiu, ó, dá 1.396% de alta, porque estava muito baixa, né? Ficou bastante tempo baixa, tá? Então essa é a inclinação da taxa de juros. Olha, agora fala para mim se o gráfico não funciona até para longo prazo. Olha, desde 1985, eu nem vou pegar as setinhas aqui, porque senão vai ficar muito demorado, mas vou tentar pegar rapidinho aqui.
Olha quantas vezes o preço bate na linha de tendência de baixa dos juros americanos e ela bate nessa linha e cai até que aqui houve realmente, por fim, um rompimento, tá? Aqui, ó, aqui teve um falso rompimento, porque logo voltou a cair e agora realmente rompeu, ó. Tá fazendo topo mais alto do que o topo anterior. Então, até para os juros americanos, imagina um grande investidor lá nos Estados Unidos que olha esse gráfico aqui, ó, e ele desde 1985 vai ganhando com essa queda da taxa de juros, igual no Brasil, que a gente pode fazer marcação a mercado, lá também pode fazer marcação a mercado. Então, que no Brasil, quem vai fazer marcação ao mercado, por exemplo, se as taxas futuras de juros caírem, quem está com marcação ao mercado vai ganhando. Então, olha como eles puderam ganhar desde 1985 seguindo o gráfico. E outro gráfico que é bem interessante também, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que é o do Credit Suisse. Se eu não achar, eu puxo ele aqui também. Deixa eu puxar, na verdade, é mais fácil. Pessoal, é o seguinte, ó. Todo mundo deve saber aí que o Credit Suisse está passando por dificuldade, mas olha como também desde lá de 2007, depois principalmente desde 2009, enquanto as bolsas estavam subindo nos Estados Unidos, o Credit Suisse ele entrou num canal, tá? E olha como os canais tem ativo que faz canal mesmo, né? Então olha aqui no Credit Suisse, ó, como que ele aqui já se formou uma linha de tendência de baixa, aqui fez um fundo inferior, então realmente confirmou a tendência de baixa, fez um respiro, chegou próximo do canal, ficou aqui namorando esse canal, a linha de tendência de baixa do superior do canal. Olha como teve aqui, ó, uma correção. Deixa eu até pôr aqui algumas setinhas para ajudar. Então tá, ó, olha aqui, ó, como que vai acompanhando aqui o canal. Ó, consegue acompanhar quantas vezes? E agora que tá, a situação ficou tão feia, né? A situação ficou tão feia que aqui já perdeu até o canal. Então a situação lá tá feia mesmo, né? Agora que eu falei que na hora de analisar o passado, pegar os juros americanos, pegar o Credit Suisse, pegar a bolsa americana, é fácil olhar para o passado. Vamos pegar estudos que eu fiz naquele momento, que eu não sabia o que iria acontecer no futuro. Então vamos lá. Ó, nas minhas ideias publicadas, tem uma aqui do Itaú. Esse daqui que vocês estão vendo na tela é o ponto que eu publiquei. O dia que eu publiquei foi dia 14 de outubro. O Itaú estava num canal. Aqui eu já confesso para vocês que eu tinha comprado o Itaú aqui para baixo. Eu levei ele, só que aqui no topo histórico, podem ver aqui comigo, ó, que depois eu entro no gráfico Itaú. No topo histórico eu vendi e publiquei esse gráfico. E depois eu montei uma travinha de baixo com opções, com call. E também depois eu fiz uma venda para pegar essa queda aqui do Itaú, principalmente após a eleição, tá? Eu acabei vendendo o Itaú e aproveitei essa queda. Mas esse estudo foi publicado, ó. E olha, vamos ver o que aconteceu com o preço após a publicação. Olha lá, pessoal. Olha que rigoroso. Que assim, que fala, olha que respeito ao canal, olha que grande respeito ao canal. Então aqui também, ó, depois se eu tiver um tempo, eu pego todos esses comprovantes para mostrar o preço exato ali e tal, mas aqui, ó, eu comprei, meu dinheiro já estava aplicado, então eu fiz aqui na verdade uma venda de puts. Uma venda de opção de venda, tá? Uma venda de opção de venda, a gente ganha com a alta. Então aqui embaixo fiz uma venda, conforme eu falei para vocês. Eu tinha feito uma venda um pouquinho antes, na verdade. Mas a venda de baixo foi mais rigorosa, foi mais forte. Foi com capital maior e realmente deu aqui lucro, tá? Porque o Itaú já subiu. Olha que interessante. Eu também tinha feito do mesmo Itaú
lá onde eu comentei sobre a venda, eu tinha feito esse estudo também aqui do Itaú. Quando o Itaú foi lá para baixo, eu publiquei esse estudo aqui. Aqui na verdade é um viés de alta, né? Tá até a setinha aqui apontando para cima, né? Tá respeitando o canal, conforme eu disse. Segue respeitando o canal. Vamos ver se respeitou mesmo? Opa! Subiu, né? Respeitou o canal. Então, tem ativos que eles seguem a análise técnica, né? E bancão, gente, bancão bom assim, a gente às vezes tem que aproveitar, né, essas oportunidades. Aí entra um pouco da análise fundamentalista. Na análise fundamentalista, os bancos estão bons. Os bancos bons, né? Aqui não vou fazer nenhuma recomendação de compra ou venda, aqui é um conteúdo educacional. Quem quiser seguir minha mentoria, pegar essas dicas, até vou ensinar a pescar, mas também vou dar o peixe. Quando eu ver que tem uma oportunidade dessa, um Itaúzão, né, batendo ali numa linha de tendência de baixa, com aquela queda que ele teve, deixar de aproveitar, né? Eu passo para vocês, sim. Só que aí, quando eu passo para vocês, né, eu tenho que passar com gerenciamento de risco junto e tudo mais. Por isso que aqui não é recomendação de compra e venda. Aqui é só um conteúdo educacional. Vamos abrir o gráfico aqui do Itaú. Bora dar uma olhada? Ó, tá subindo 1,9 hoje. Ó, pessoal, olha o gráfico do Itaú. Ó, desde o dinossauro aqui, ó. Desde o dinossauro, onde a Itaú começou, olha que ele teve umas altas fantásticas até 2008. Vamos pegar aqui. Pessoal, 2008 foi o ano que eu comecei a operar, 15 anos atrás. E aí eu entrei justo na crise do subprime, lá das hipotecas, dos ativos tóxicos, né, dos Estados Unidos, toda aquela mutreta que os bancos lá dos Estados Unidos, os políticos também, quem não viu o documentário Inside Jobs, fica a dica para entender bem o que houve. Ó, 4.000% de alta. Aí, só que aqui ele tava um pouquinho caro, né? Aí ele deu uma corrigida, ficou bom aqui para comprar, ó. A crise, olha como crise é uma oportunidade de compra, ó. Na crise do subprime, quem comprou lá no pânico, lá, né, comprou Itaú, ó, teve 1.110,81% aproximadamente aí de alta, tá? 2008 para cá. Então, agora na história mais recente aqui do Itaú, ó, eu tô na Itaúsa, perdão, gente, mas Itaúsa, na verdade, segue junto, né? Segue mais ou menos junto, seguia pelo menos mais ou menos junto que o Itaú. Mas deixa eu ir no YouTube 4, que vai dar parecido também, tá? Vai dar aqui bem parecido, ó, as altas. Vamos ver se subiu até mais que o Itaúsa, ó. Até em 2008 tinha subido 1.960%. E aqui, ó, dá, nossa, 9.251% de alta. Caramba. Gente, bancão, né? Acho que os bancões não acabaram, não. O que vocês acham? Enfim, vamos lá, ó. Aqui, olha então como ele respeita, né? A linha, o canal, mais uma vez falando aqui do Itaú. Bora lá, ó. Vamos pegar aqui uma sequência, ó. Alta, baixa, outra alta aqui. Olha que oportunidade. Aqui, recorrigiu. Outra oportunidade de compra. É difícil operar a venda no Itaú, né? Apesar que eu operei venda, mas com gerenciamento de risco. Mas olha aqui, ó. Oportunidade de compra. Mais uma, ó. Ó, para quem não comprou Itaú, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Oportunidades, ó. Aqui foi quando eu fiz um pouquinho de venda, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Aqui eu fiz compra, lá no topo histórico, aqui nessa linha de topo histórico, eu vendi tanto o Itaú como o Banco do Brasil, viu? Vendi os dois no topo histórico. O Banco do Brasil não me animei de voltar, não, estatal, né? Ó, eu vendi, ele até subiu um pouquinho mais depois que eu vendi, mas depois despencou, né? Então, aqui foi onde eu fiz aqui uma nova compra, tá? Então a análise gráfica ajuda se você souber usar ela. Eu costumo dar o exemplo
Por exemplo, uma faca. Uma faca é bom? É usado por o bem? Né? Depende. Muitas pessoas, a maioria, na verdade, né, a imensa maioria, vai usar, assim, realmente para se alimentar ou para cozinhar, né? Fazer um belo prato. Então, os chefes de cozinha vão usar muito bem a faca. Por outro lado, a faca também você pode se cortar, né? Você pode se machucar aí com a faca e até mesmo fazer aí homicídios, né? Então, da mesma forma, o gráfico, por exemplo, né? Eu agora virei profissional, especialista em análise gráfica, posso fazer recomendação de investimento baseado em gráfico, tenho experiência de 15 anos, então o gráfico me ajuda, tá? Mas tem que também saber que não é só o gráfico, né? A gente tem que analisar aí por completo, né? Você pega o gráfico de um ativo bom, você fica bem confortável em fazer uma compra, né? E a própria venda também, só voltando aqui para finalizar, quando eu fiz essa venda, o stop é muito curto, né? Um pouquinho que eles romper a linha ali de tendência de alta e confirmar esse rompimento, já aciona o stop. Então, assim, a venda é arriscada? Lógico que é, né? Bem arriscada. Ainda mais uma venda contra o Itaú. Mas, com o devido stop, né? Aí você faz o gerenciamento de risco para, na hora que bater o stop, você não perder mais do que 2% nessa operação, né? Nunca perder mais de 2%, fazer esse gerenciamento de risco. Espero ter ajudado. Se você gostou do conteúdo, se você quer mais indicadores técnicos ou se você prefere que eu fale sobre indicadores de análise fundamentalista, como por exemplo o PL, o EV/EBITDA, o P sobre VP, entre outros, eu posso falar também que eu gosto bastante, eu uso bastante, utilizo também a análise fundamentalista, eu utilizo as duas. Como médico, eu utilizo também a análise da história do paciente e os exames eu tento complementar ali um com o outro e na análise dos investimentos também. Tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês!